Fala pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 28 de outubro, né? Vamos ver tudo o que aconteceu na semana passada e o que a gente vai ficar de olho, né? Os mercados ficarão de olho para essa semana, né? Então, nós tivemos semana passada uma semana muito tranquila, né? Uma semana sem muitas novidades econômicas, porque tiveram poucos indicadores e os investidores ficaram muito de olho, obviamente, toda na questão fiscal, né? Aqui interna e nas incertezas, né, que está acontecendo lá nos Estados Unidos em relação à eleição presidencial. Incerteza não, né? A preocupação hoje dos investidores é Donald Trump retornando, a possível volta do Donald Trump retornando à Casa Branca, beleza? Bom, para você que está chegando agora aqui no canal, né, nunca assistiu o vídeo, aqui a gente não tem vinheta, a gente faz direto, beleza? Com fatos e dados sem viés, beleza? Todos os ativos que eu mencionar aqui não tem nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, entrar em contato com o seu assessor de investimentos ou a pessoa que cuida diretamente da sua carteira, beleza? Aqui na descrição do vídeo tem um link para abertura de conta, caso você não tenha conta na XP. Eu sou o Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise, né? Então aqui, caso você não tenha conta, você pode abrir a conta diretamente pelo link, beleza? Um outro link que nós temos aqui também é do grupo do WhatsApp, onde nós passamos todas as informações que são pertinentes no dia a dia para que você possa estar informado, isso totalmente gratuito, beleza? Bom, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, essas questões todas que todo mundo já fala, beleza? Não tenho muita paciência para essa parada. Bom, vamos seguir. Semana passada, nós tivemos uma semana que foi sem muitas novidades, né? Conforme eu tinha mencionado, sem muitas novidades na questão de indicadores macroeconômicos, né? Então, as atenções, né? Os ativos ficaram muito mais à mercê das informações que estavam saindo sobre eleições lá nos Estados Unidos, o que Donald Trump continua avançando bastante e esse ganho de força fez com que os ativos ficassem sem uma direção única lá nos Estados Unidos. Nós tivemos ali uma alta para a Nasdaq, né, com 0,16% no acumulado da semana, mas nós tivemos queda de quase 1% no S&P e quase 3%, desculpa, e quase 3% no Dow Jones, beleza? Bom, olhando para o índice DX, né, o índice dólar e os treasuries americanos, eles acabaram também refletindo essa movimentação. Por qual motivo? Donald Trump voltando à Casa Branca, as principais bandeiras ali, né, que estão sendo balançadas para essa nova campanha de governo, é o protecionismo e a redução de impostos. Ou seja, esses dois movimentos eles acabam impactando muito nas inflações, né, num cenário inflacionário no curto prazo. E isso automaticamente elevou a cotação do dólar, elevou a cotação do ouro e também elevaram ali os rendimentos dos treasuries de longo prazo. E isso faz com que reduza a capacidade do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, em cortar juros. A nossa bolsa, se a gente depois eu vou botar aqui para vocês o Ibovão na massa, a nossa bolsa ela acabou ganhando um pouco mais de força quando vieram aquelas questões da nossa taxa Selic aqui ser mantida ou até mesmo elevando e uma queda no corte nos juros norte-americanos, então aumentando esse diferencial de juros. Se isso ocorrer, conforme mostrei, conforme eu falei, o Federal Reserve perdendo esse espaço para corte de juros, o que vai acontecer? O que fez a bolsa subir, faz a bolsa cair, se vier a notícia ao contrário, tá? Então, sempre entendam por qual motivo a bolsa está se movimentando, beleza? Para você não ser pego de surpresa. Entender qual é o melhor momento. Um exemplo é nossos juros subindo aqui, né? A gente já vai mostrar também nossos juros subindo aqui. O que acontece com os fundos imobiliários? Eles acabam se arrefecendo também, acabam apanhando um pouco mais. E a galera fica preocupada por que os fundos imobiliários está caindo. Gerou oportunidade para você comprar. Então, estar atento ao ciclo econômico, desculpa, estou engasgado aqui, a estar atento ao ciclo econômico é importante
porque isso impacta na taxa de juros, e impactando na taxa de juros vai precificar os ativos financeiros. Ponto. Tá? Muita gente acha que é besteira ficar olhando notícia, entendendo a notícia, pegar a análise macroeconômica, acha que isso é besteira, mas não é besteira, tá? Isso não é besteira. Isso é importante porque taxa de juros precifica os ativos financeiros, para você entender qual é o melhor momento para você aportar. Obviamente que você vai aportar constantemente, só que tem momentos que você vai aportar muito mais em uma reserva de oportunidades, sem deixar de também aportar na sua renda variável, e vão ter momentos que você vai esquecer a reserva de oportunidade e vai ser só aporte para a renda variável, beleza? Vai ser mediante a sua estratégia, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu já passar rapidamente como é que tá os mercados agora, né? Então, nós temos aqui, vou até dividir a tela aqui com vocês, beleza? Bom, hoje nós temos aqui o petróleo caindo muito forte, né? Despencando e despencando bem ali. Nós temos aqui o Brent trabalhando na casa dos US$ 71, ou seja, a gente pode ter aí uma Petrobras um pouco mais prejudicada, tá? Nós temos aqui o índice DX neutro, basicamente, com 0,04% de queda, e está sem uma direção única, está forte somente contra o iene japonês e também contra o dólar canadense, beleza? Olhando aqui os ativos na Europa, a Europa abriu majoritariamente no campo positivo, mas agora já se encontra neutro. Lembrando que a Europa agora ela sai do horário de verão, então as bolsas europeias abrem às 5 da manhã, para a galera que gosta de acompanhar os mercados europeus, beleza? A Ásia e a Oceania fechou majoritariamente no campo positivo, isso muito impactado por algumas questões internas, né? Ainda mais Tóquio acabou sendo muito beneficiado pela fraqueza do ien, né? Após o partido do primeiro-ministro japonês ele perder a maioria, né, parlamentar na eleição desse final de semana. E tem aí a expectativa que o Banco Central japonês, né, que é o BOJ, o Banco do Japão, ele não voltará a elevar a taxa de juros, ainda mais por essas incertezas políticas que foram geradas nesse final de semana, beleza? Então, isso faz com que a Ásia comece a ganhar um pouco mais de força ali com o Japão. Olhando para a China continental, as bolsas ficaram ali no cenário positivo, né? Isso muito pelo desempenho das ações de incorporadoras que são ligadas e outras ligadas ao consumo, tá? O Banco Central Chinês, que é o PBOC, ele anunciou uma nova ferramenta monetária no mercado aberto para garantir a liquidez do sistema bancário. Então, isso acaba trazendo China um pouco mais no campo positivo. Vamos aguardar o que vai trazer, porque a gente precisa ali de um minério de ferro, obviamente, no campo positivo. Já saiu aqui o fechamento do minério de ferro, posso até botar aqui na tela para vocês. Vamos olhar aqui na Inter. Minério de ferro ali, ó, fechando, subindo aí 2,35%, foi bem positivo. Fechado ali a $110 por tonelada, isso bem interessante, tá? Então nós podemos ter aí as mineradoras um pouco mais positivas. Os treasuries norte-americanos estão com rendimento subindo, os preços no longo prazo caindo e no curto prazo o cenário inverso, tá? Nós tivemos o nosso Ibovão da Massa na semana fechando com uma queda de 0,46%, né? No ano está caindo 3,2%. Aí é a importância de nós termos uma diversificação na carteira, não ter somente ações brasileiras e tem que ter uma gama de ações, tá? Para quê? Porque como você não compra o Ibovão, você só quer comprar as principais ações do Ibovespa, você vai acabar estando muito mais influenciado pelo peso do Ibovespa, tá? Bom, vamos seguir aqui. Nós tivemos aí o fechamento aos 129.800 pontos, beleza? Bom, seguindo aqui a nossa revisão, nós tivemos aqui, ó, na sexta-feira, Vale subindo 3,4%, né? As mineradoras, né? As empresas ligadas aqui a commodities, Klabin também subindo bem, né? Materiais básicos, isso foi bem interessante. Petrobras, nós tivemos Petrobras PTR4 subindo 0,7%, Petrobras PTR3 subindo 1%, e o restante ficou muito mais no groselhão. O setor financeiro, então, apanhou e apanhou bastante, né? Com o Itaúzão caindo 1%, Bradescão 1,45%,
Banco do Brasil praticamente no 0 a 0, ali B3 caindo 0,65, tá? Foi bem interessante. Vamos botar assim, tá? Aquela do Ibovão na massa ficou em 0,13%. Olhando aqui para o Ibovespa, nós temos esse movimento, tá? Ele está segurando aqui nessa região, aonde é uma zona de suporte, né? Aos 129 mil pontos, vamos botar dessa forma. E o que que acontece? Está basicamente descansando e respeitando aqui a média móvel de 20 períodos. Perdendo essa região, a próxima parada seria nessa região aqui dos 125, 126 mil pontos. Beleza? Essa seria a próxima zona que o Ibovão da Massa cairia. Agora, olhando aqui, ó, a gente pode falar que pode ser, vamos entender o que que vai trazer o nosso fiscal, pode ser que segurando aqui, tende a fazer novas altas para voltar a buscar ali os 134 mil pontos e depois os 137 mil pontos, tá? Esse é o cenário para o nosso Ibovespa, para o nosso Ibovão da Massa. Agora, para isso ocorrer, Vini, o que que precisa? Precisamos ter agora as atenções todas voltadas para o nosso fiscal, que é justamente o que está impactando, né? O que impacta mais ainda no nosso Ibovão da Massa. Porque depois eu vou passar aqui, o pessoal vai falar, ah, mas também depende de Vale. Depende de Vale, sim. Vamos botar aqui Vale 3. Vale 3 está numa zona, num local onde não tem muito o que cair, tá? A galera tá mais comprando Vale 3 nessa região aqui do que vendendo, beleza? Vini, também tem Petrobras, que pesa bastante. Vamos olhar PTR4. PTR4 está numa lateralização, pode sofrer um pouco mais pela questão do petróleo, tá? Então está nessa lateralização. Hoje pode ser que Petrobras caia um pouco mais, né, devido a essa queda forte do petróleo, né? Então é só acompanhar. Mas nós temos aqui também Banco do Brasil, que é um outro ativo que pesa bastante no Ibovespa, também está nesse caixotinho, nessa lateralização. Muita gente entendendo que Banco do Brasil pode ter aí um trimestre pior do que o esperado. Vamos aguardar, a galera está esperando aí um trimestre ruim para Banco do Brasil. Então, nós temos algumas empresas, né, que pesam no nosso Ibovão da Massa, que podem andar um pouco mais de lado. Então, olhando aqui, o que que pode fazer essas empresas voltarem a crescer, já que nós temos esse diferencial de juros? Nossa política fiscal, tá? Essa semana, nós acabamos de sair da questão de eleições municipais, né? Nesse domingo foi o final do segundo turno, né? Na maioria das cidades em todas as cidades que tiveram segundo turno. E todo mundo está olhando agora como o governo vai gastar e como vai controlar esses gastos. Nós tivemos na quinta-feira passada o ministro Haddad informando que, que nós teríamos ali uma responsabilidade fiscal, isso foi muito bem visto, só que na sexta-feira o presidente Lula acabou de convocar e cobrar publicamente os seus ministros sobre o que será feito com o valor, né, do Acordo de Mariana, né? Então isso acabou gerando um desconforto muito grande, voltando o desconforto, né? Então essa cobrança, né, para que os ministros possam apresentar os projetos com o uso desse dinheiro, acabou mostrando que o governo não tende a controlar gastos, tá? Então isso acabou trazendo os juros futuros para cima, doleta veio para cima, fechando ali na casa dos 5,70, né? Novamente, já mencionamos, a gente vai botar ali, ganhando a partir dos 5,70, 5,85, pode ir para a casa dos R$ 6 com mais facilidade. Vai depender muito de como será o comportamento fiscal aqui, beleza? Então, esse desconforto acaba prejudicando muito os nossos ativos, tá? Nós tivemos ali uma revisão nas expectativas do Boletim Focus, ou seja, juros um pouco mais para cima, inflação. Nós tivemos a prévia da nossa inflação, que foi o IPCA 15 de outubro, né? Vindo um pouco acima do esperado. Então, isso traz um desconforto, um certo desconforto para juros um pouco mais inclinado para cima, tá? Vamos olhar aqui rapidamente. Cadê as cotações?
olhando aqui na semana, né? Olhando na semana, nós tivemos uma inclinação nos juros de longo prazo vindo um pouco mais para cima, tá? Aqui no diário, nós tivemos já os juros de longo prazo recuando, né? Tirando um pouco daquele exagero, né? Que chegou a bater quase nos 13% ao ano, beleza? Então, essa preocupação, né? Isso acaba fazendo com que os ativos na bolsa fiquem um pouco mais com volatilidade, tá? Então, essa é a preocupação. Bom, olhando a doleta, para a gente já se encaminhar aqui para o final, olhando a doleta, nós temos um dólar tendenciando ainda com uma tendência de alta, forte. Essa região aqui dos 5,70 até os 5,83, né, que é a média móvel de 200 períodos já vem se inclinando e se encontrando cada vez mais aqui nos 5,70. Ganhando essa região, pode rolar stop. Né? Rolando stop da galera, isso traz força pro dólar bater aqui nos 5,60, nos R$ 6, tá? Traz força para vir para os R$ 6. Agora, o que vai impactar nisso? Conforme eu falei, é simplesmente a questão fiscal, beleza? A agenda dessa semana, ela acaba tendo algumas leituras importantes, tá? Vamos botar aqui a agenda para vocês. Nós temos o Boletim Focus, né, que é bem importante para a gente, ainda mais porque traz bastante revisões em relação ao nosso fiscal, né? Os impactos dessa questão fiscal, como os grandes players estão enxergando isso. Taxa de juros, taxa de juros, a inflação, a revisão do PIB. Vamos aguardar para entender isso. Na terça-feira a gente tem algumas séries de informações, como as transações correntes e investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Né? Nós temos balança comercial lá nos Estados Unidos. Oferta pública começa a ter uma série de indicadores de mercado de trabalho norte-americano, como JOLTS, ADP, pedidos iniciais de seguro-desemprego, e na sexta-feira o payroll, tá? Então, na terça-feira a gente já vem com JOLTS. Nós temos aqui o PIB da Alemanha, né? O PIB lá na zona do euro. E nós temos aqui empréstimos bancários no Brasil e o índice de preço ao produtor, né, que é o nosso famoso PPI, tá? Aqui no Brasil. Beleza? Variação de emprego privado, que é o ADP lá nos Estados Unidos, e o crescimento de PIB norte-americano, a primeira leitura, tá? Passado isso, nós temos variação de estoque de petróleo e de gasolina pela Agência Internacional de Petróleo lá nos Estados Unidos. E aqui nós temos o nosso famoso CAGED, tá? Aqui no Brasil, que vai sair na quarta, o CAGED, e o resultado da PNAD contínua sai na quinta-feira. Beleza? Olhando meia-noite da quinta-feira, nós temos aqui decisão da política monetária no Japão, nós temos saldo orçamental nominal aqui no Brasil e a dívida bruta em relação ao PIB. Então, a gente está olhando as contas aqui no Brasil, né? E nós temos a taxa de desocupação também aqui no Brasil. Beleza? Bom, olhando na quinta-feira, índice PCE, que é um outro indicador que mostra ali o índice de gastos com consumo lá nos Estados Unidos, né, que é um dos indicadores muito olhados pelo Federal Reserve para tomar a decisão. E nós temos aqui, né, gastos pessoais, beleza? E na sexta-feira, que agora a gente não pode olhar o mês atual, é olhar o próximo mês. Na sexta-feira, nós temos aqui o payroll, que é o indicador de mercado de trabalho, que a gente vai olhar a taxa de desocupação lá nos Estados Unidos, beleza? Então, essa é o resumo para essa semana. Muita atenção com o capital de vocês. Resumidamente, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar como vai estar o comportamento, né? O mercado busca ações concretas do nosso governo em relação ao corte de gasto, a controle orçamentário, e a gente tem uma série de indicadores que vão sair essa semana que vão mostrar isso para a gente, beleza? O mercado lá fora está olhando a questão da decisão das eleições norte-americanas e como isso vai se dar para a tomada de decisão, como vai impactar, na verdade, na tomada de decisão do Federal Reserve, beleza? E nós temos uma série de indicadores de mercado de trabalho e de crescimento econômico norte-americano, certo? Então,
fora os balanços corporativos que vão ser divulgados essa semana, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, que também tendem a mexer, que a gente tem que ficar de olho. Outros fatores são justamente coisas que vão impactar, né, indicadores que vão impactar na taxa básica de juros de ambos os países, beleza? E isso precifica os ativos do mercado financeiro. Show? Forte abraço, pessoal. Muita atenção no capital de vocês e valeu!